Ok, não vai querer que eu faça de novo? Se quiser, faz então. Já Não, está inspirado? Quero não. Estou inspirado hoje não. Gastei a inspiração toda sexta-feira. Pode Então, começar vamos você. lá. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse encontro. E agradecemos por mais essa oportunidade. Pedimos a sua bênção, Senhor, a sua companhia. E que também essas bênçãos chegam a todos aqueles que ainda vão chegar até nós, aqueles que não poderão vir, em todas as casas desses nossos amigos do grupo, que chegue essa paz, essa serenidade que nós estamos sentindo nesse momento. Pedimos aos bons espíritos que nos ajude, nos intua, para que todos nós possamos receber o que há de melhor no Evangelho. Que essas lições de luz entrem em nossos corações e iluminem a cada um de nós, para que no nosso dia a dia, na hora certa, no momento certo, saibamos tomar as nossas decisões. Sempre pensando, como faria Jesus? Senhor, pedimos também por aqueles nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes, e principalmente por aqueles que estão doentes. Parece que a nova onda da Covid está atingindo muitos irmãos. Pedimos por todos eles, Senhor, que o Senhor possa ajudá-los, a curá-los. Nós também pedimos para os outros que estão também com problemas também de saúde, estão com problemas financeiros, desempregados, e também chegue a sua ajuda até eles, para que, o mais breve possível, estejam eles também conseguindo realizar o que tanto almejam. Obrigado por tudo, Senhor. Mais uma vez pedimos suas bênçãos e agradecemos muito aos nossos irmãos espirituais aqui conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado. Que a paz. Boa noite, seu Consuelo Roberto. chegou agora. Boa noite, seu boa Consuelo. Noite, boa noite. Hoje era Consuelo, Boa noite, gente. Elisa, Roberto, a Frane. Boa noite. Fugiu, Já tô Consuelo. até rindo, Consuelo. Fugi. A Elisa não quis conseguir fazer a prece de jeito nenhum hoje. Tá? Eu pensei que ia ser seu Roberto. Se o Roberto fica treinando o tempo inteiro aí, né? Ele Mas também não entrou cedo, ele entrou mais tarde. Eu estou chegando agora. Fugiu também? Não, é que eu não ensaiei hoje. Não ensaiou, né? Não. Realmente. Esse ensaio de vocês, hein, vai longe. Vai. Boa noite, Boa Dona noite. Luz. Boa noite, noite. Boa noite, Boa Dona noite. Lourdes. Boa noite, Hoje Lourdes. nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 11, se eu não me engano, no item 14, é isso? Isso. Olha, então. Isso. Isso. Exatamente. Podemos? Podemos. Então vamos lá. Estamos estudando hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. Nós estamos no item 14. Caridade para com os criminosos. Então vamos lá. Primeira pergunta. Tem que ter pergunta. O negócio fica animado. Né? Uma vez perguntaram ao Chico o que significa a palavra criminoso ou marginal. O que significa isso? E o Chico deu uma resposta muito interessante. Alguém se lembra dessa resposta? Não. Ninguém lembra? Prima, lembra, prima? Você estava na rede ouvindo, prima. Não lembro não, primo. Eu estava na rede dormindo. Estava dormindo, não estava ouvindo. Bom, por favor, foi o Femano que mandou o recado pelo Chico para a gente, né?
O Chico responde: meus filhos, com aquele jeitinho dele, criminoso é qualquer um de nós quando nos pegamos em flagrante. Aí fica, né, o pensamento de cada um para ver a extensão disso aí. Né? Marginal, andar à margem da lei. O Chico fez essa definição, o Emmanuel fez essa definição e passou pelo Chico. Né? Então, qualquer um de nós que às vezes estão fazendo uma coisa, que quando a gente fala em criminoso, nós só lembramos do ladrão, do assaltante, né? Do bandido, lá do né? Assassino, etc., né? Do corrupto. Nós lembramos disso tudo. Esse é o criminoso para nós. Mas, né? Boa noite, Jorge. Existe outros crimes, entre aspas. São aquelas coisas mínimas, pequenas, que nós às vezes fazemos e achamos que não. Qualquer coisinha que a gente fizer que está fora da lei de Deus, que sem conhecimento, a história é uma. Vamos sempre prestar atenção sobre isso. Sem conhecimento, a história é uma. Para quem tem algum conhecimento, a história é outra. A palavra é pesada. Mas toda vez que nós nos pegamos em flagrante em um erro perante a lei divina, estou falando da lei do homem, não. A lei do homem a gente já consegue realmente, de alguma forma, né, a gente está andando à margem da lei. Olha só que situação que o Chico e o Emmanuel colocou, né, para a gente pensar. Né? Então, nós estamos falando aqui em uma aula de doutrina espírita. Não é de direitos romanos nem nada. Então devemos, por isso que ela aqui, esse espírito aqui, quem é a Isabel de França, vai fazer certas colocações aqui que nós vamos entender a partir dessa ideia, tá, de estar fora da lei. É muito profunda. Então devemos ter caridade, porque nenhum de nós é perfeito. A caridade, principalmente com os outros, mas conosco também. Alguém quer falar algo? Tem um microfone aí aberto? Eu não quero falar nada. Começou mal a aula hoje, né, seu Roberto? Começou tremendamente mal. Mas é uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. Nós estamos sempre em infração. De qualquer espécie, nós temos sempre. É uma mentirinha, é uma atitude inconveniente, é uma resposta mal dada. Nós não estamos seguindo. Estamos sempre no caminho divergente das orientações de Deus. Sempre, sempre, sempre nós estamos. Sempre. Não tem esse que diga, eu de vez em quando. Não. Às 24 horas do dia, pelo menos umas 12 vezes, nós estamos pegos em flagrante. É isso aí. Eu não tinha visto isso. Eu peguei o celular 20 minutos atrás, que aconteceu algo comigo há 40 minutos atrás. A minha reação foi anormal. Anormal, né? Que é a reação normal? Do infrator. Aí eu peguei o celular e vi isso aí. Quando eu vi isso aí, eu disse, meu Deus do céu. Tem uns que tem, né? Tem um que tem mais paciência. Né? Mas caridade comigo mesmo, que eu errando, não estou fazendo mal ao outro, estou fazendo mal a mim. É a coisa, 40 minutos atrás, tá? Estou falando 2 dias atrás, não, 40 minutos atrás, um erro grave. Para quem está aqui falando para vocês agora. E ver a resposta para mim. Os espíritos mandaram através da internet um textinho do Chico, né? Perderam a pergunta, eu disse, eu já me lembro da resposta, mas eu não li o resto, eu fui raciocinar a resposta. Que é isso aí. Tá? Ó, alguém mais falou alguma coisa? O senhor Roberto já falou? Então vamos lá. Elisa. Ficou calada também, Elisa? Não, falar o quê? Sou uma infratora mesmo. Mas olha, a maior caridade, né?
é aquela que nós fazemos conosco. Nós somos nós, no momento estamos e vamos consertar isso. Vamos nos melhorar, bola para frente. Eu não estou triste, não. Aconteceu, eu não estou triste. Tá? Eu pretendo sair dessa melhor do que eu entrei, mas está difícil. Não, você que pensa. Tá não. Tá difícil. Você já está bem melhor. Sei lá. Melhor. Não sei aonde, mas está bem melhor. O Jorge está rindo aí. O Jorge também está bem pra caramba. Aí a cara dele. Caridade para com Tá os sem som, Jorge. criminosos. Está sem microfone, Jorge. Jorge, tu está sem um microfone. Elisa. Abriu. Habilitei, sei lá por que desabilitou. A bola está na marca do pênalti. Ou eu chuto, ou faço gol, ou chuto para fora. Então, né? Vamos. Já que eu não posso fazer, né? Vamos fazer algo diferente lá na frente. Não é isso, não é mais ou menos isso que o Chico disse? Tem alguma coisa aí. Se eu não posso mudar o que eu já fiz, não é isso? Então vamos. Exatamente, bola para frente. Não posso mudar, vamos fazer algo diferente. Você não vai gastar tempo. A Joana de Anjos, ela comenta aqui no livro Plenitude essas questões que traz inconveniente para a gente. Está no um estudo que o Divaldo, mas sob a inspiração dela, está no livro dos médiuns, nas questões 49, 252 e 254. Ela cita o que eu extraí aqui, que eu marquei esse capítulo todo, que é ligado às terapias desobsessivas. E eu marquei esse capítulo quase todo porque muitos de nós, às vezes, no diálogo, ou algumas pessoas podem fazer perguntas, tipo, por que o espírito permanece com os seus pensamentos cristalizados? Essas coisas assim é que nem a orientação. Explicar o que ocorre. Por exemplo, um garoto, aqui nesse capítulo aqui tem Down, que a família toda complicada, lá também no livro Domínios da Mediunidade. Olha só, as constantes ingestão. O que é ingestão? É como se estivesse comendo. No Fonte Viva, lá o 147, que fala em alimentação, Jesus fala, não paraste um tempinho para comer comigo, se eu não me engano, alguma coisa assim. E o Emmanuel, né? Aí ela coloca assim, essa questão psíquica da onda mental enfermiça produz distúrbio orgânico que faculta a instalação de germes destrutivos à saúde ou provoca, por si mesmas, degenerações celulares. O que é degeneração celular? Olha o enquistamento aí. Olha essa doença, olha o câncer, a origem. Mas e ulcerações, né? Também essas disfunções no órgão. Quem tiver com o livro na mão aí vai pegar isso. E isso está correlacionado ao que está conversando. Eu não li o Evangelho, porque eu nem sei qual é o item que está. Não é amar o próximo, é o capítulo 11, não é? Não, está no 14. Caridade para com os criminosos. Ah, tá. 11, 14. Tá, não. Tudo bem. Então, os problemas psíquicos oriundos dessas nossas invigilâncias. Desculpa aí. É isso aí. Elisa? Bom, vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, caridade para com os criminosos, item 14. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Também a vós,
pelas faltas que também cometeis contra a sua lei. Entenderam o que foi falado no início, que o Chico falou? Então, nós também seremos agraciados, né, com a misericórdia, o perdão do Pai e oportunidade de uma nova reencarnação. Nós sempre teremos essas oportunidades. Né? Assim como esses nossos amigos, né, conforme eu falei aqui, os desgraçados, a Elisa falou, os criminosos, né, são todos filhos de Deus. Cada um, digamos, escolhe o seu caminho. Alguns vão com um caminho bem pior, né? E justamente por eles irem por esse caminho bem pior, talvez sejam eles que sejam mais, né? Tem já a psicologia, Consuelo me corrige aí qualquer coisa, né? A psicologia fala que quando uma pessoa prejudica a outra, essa pessoa é a mais necessitada de todos. Muito mais necessitada que a vítima. Porque ali está acontecendo, né, que há uma falta ali. Pode ser uma falta de amor, uma falta de atenção. Há uma falta ali, há uma necessidade ali, que gera esse conflito interno e sai, né, infelizmente, prejudicando outros. É mais ou menos isso, Consuelo? Eu acho que o Espiritismo explica muito melhor do que a psicologia. Não, mas entendeu? Mas estou falando, né? Então a gente vê que esses irmãos nossos precisam mais de amor, de perdão, de pelo menos compaixão, misericórdia, né? Do que crítica. E nós fazemos o caminho inverso. Nós esquecemos que nós também cometemos faltas. E também vamos precisar da mesma compaixão, da mesma, né? Perdão, etc, etc, etc. É o que eu achei legal aqui, que ela fala, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Toda vez que uma pessoa comete uma falta contra uma lei, volta a resposta lá do Chico Xavier. Vamos lá? Alguém quer comentar? Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Nossa, essa questão nós comentamos antes, né? Não conhece a Deus como nós conhecemos. Nós falamos no início do nosso trabalho aqui sobre essa questão, né? Há muito, né? Muito será cobrado aquele quem foi mais, né? Mais foi dado, não é isso? Porque não há desculpa para a gente. Nós não temos mais. Eu não sabia. Apesar que hoje a informação é tão grande que todo mundo sabe quando está errando, né? Mas nós entramos um pouquinho mais a fundo disso aí. Nós sabemos da causa e efeito, né, das responsabilidades, etc. Por todo ato nosso, né, causado por nós. E eles não sabem. Eles não têm a mínima ideia, né, não acreditam em reencarnação porque não tem uma ideia formada a respeito disso. Que no momento certo que essa ideia vier, né, vier o amadurecimento, passa a acreditar. Pode não entender, mas já passa a acreditar, já é o primeiro passo. Porque se a lei de reencarnação estivesse na rua, eu tenho certeza que a criminalidade, a violência, digamos que muitas coisas, pelo menos a metade ou mais, iria cair, né? Ia ser um planeta mais tranquilo. O que falta é justamente isso aí. Não conhecem a Deus. Nós estamos aqui aprendendo, né? Conhecer as leis divinas. Estamos querendo conhecer Deus de uma forma mais prática para nós, dentro da nossa inferioridade, através de suas leis. É como Kardec coloca, né? Não podemos conhecer a Deus, mas podemos ir estudar os seus atributos. Quer dizer, eles vai por um lado legal. E o livro dos Espíritos nos leva ao conhecimento das leis. Nós estamos conhecendo Deus por suas leis.
já é uma grande coisa. Gera mais responsabilidade, né? Alguém quer falar? Tem um gato miando aí. O gato não gostou do que eu falei. Não posso proibir ela de miar. Não aprovou. Espera que depois aí dá um puxão de orelha nela, na Aninha, né? É porque ela está escutando eu falar. É assim mesmo. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferides ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? Pequenas ações, que o Roberto falou aí no início, né? Pequenas coisas, não. O que foi que você falou mesmo, seu Roberto? Nas mentiras, pequenas atitudes. Não fora nessa pessoa aí, não é isso? Por aí, né? É isso aí. Furar uma fila. Aí a gente vai olhando um monte de coisinha que a gente vai avançar um sinal. Eu vou tomar até cuidado com isso. Estou falando que avançar sinal. Depois das 10 da noite pode por causa da violência, tá, gente? Mas de manhã não. Gente. Tem sempre um método, tem sempre um jeito, né, de fazer o errado virar certo. Não, depois das 10 a própria lei manda, né? O Decam manda. Fala. Vai a Guanabara, qualquer Guanabara. Aí, poxa, aqui essa menina aqui só está com 2 comprinhas. Daqui o bocado veio o pai com um caminhão. Você. Fura a fila, né? Mas olha só, eu botei no. Tem um amigo nosso que veio. Hein? Tem um amigo nosso que contou essa história. Você conhece ele. Estava ele e o seu Baldança. E ele não aguentou. Não é o filho, não. O tenente. O coronel. Você conhece? Ele contou e ficou roxinho. Mas é verdade. E na hora é ruim da gente aguentar, infelizmente. Então nós temos que nos corrigir, é isso aí. Mas eu até vi um lance legal que eu botei no Face do Maria Vaz, a história das 2 maçãs e a garota. Não sei se alguém viu, né? A história é o seguinte, nessa questão aqui, por quantos juízos que proferirdes, né? O pai chega para a filha está com 2 maçãs, uma em cada mão. Aí o pai fala, filha, me dá uma maçã dessa aí. A filha olhou para ele séria, mordeu uma maçã. Aí ele pensou, vai me dar outra. Ela séria, mordeu outra maçã. Ele ficou desapontado, né? Levava ela na evangelização espírita, aquele negócio todo, minha filha não é egoísta, olha o que está fazendo isso comigo, né? Aí, de repente, a filha olha para ele e fala, pai, essa aqui está mais doce. É a nossa mania de fazer os julgamentos, né? E com sentença. Pelo menos já com sentença. Né? E a gente tem que esperar. E nós não conhecemos, né, da onde, né, as coisas aprofundam. Se nós conhecêssemos, nós teríamos, vamos falar, elementos para poder, que não é no nosso direito, fazer um julgamento e uma sentença. Mas não cabe para nós isso. Isso aí está na mão de Deus. Ou na mão do juiz que estudou para isso e realmente são coisas referentes às leis humanas. E o juiz estuda o caso, o processo, prós e contras para dar a decisão. Não é assim, chega lá, tu é culpado não. Às vezes a gente até se decepciona. Outra coisa errada, não, esse cara não foi preso. O problema é dele com o juiz, tá? Não é nosso não, já passa do juiz com Deus. Mas o juiz viu coisas lá que nós não vimos.
Então, essa questão do julgueis, né? Não julgueis absolutamente. Não julgueis. A gente, quando vê o criminoso, a gente logo julga com a sentença. Né? Quando vê, infelizmente, essas ações aí que a gente vê nas comunidades, né? Morre 3 ou 4, foi bandido. São filhos de Deus. Alguém fala ou continua, Elisa? Elisa? Continuar. Estou aqui. Estava Fran, esperando. eu vou ter coragem para falar. Mas o que eu vou comentar não vai de encontro, né, em obediência ao nível hierárquico de todos nós, né, e a falta de compreensão das leis morais, em regra geral, para todos nós, tá? Uma lei que foi criada agora lá na Califórnia, rapidinho isso que eu vou comentar, tá? De que crimes no valor até R$9.000, em torno de $5.000, $4.500. Por exemplo, o cidadão não vai para a cadeia, não vai ser preso em nada. Então, os moradores lá na Califórnia estão fazendo o seguinte: casa aberta, levou aquele valor, a partir daquele valor, ele aciona lá, e se o camarada for preso, é com ele. E carro também, deixa a porta aberta, tudo aberto. Pois é. Aqui no Brasil, tem uma senhora de um partido aí que quer implantar. Então, olha aí a gente tem que chegar agora a nós que temos o conhecimento, e a gente precisa amadurecer essa ideia, porque se vai ser desgastante se chegar aqui, se começar a acontecer. Você, por exemplo, mora num condomínio fechado, ou, né, assim, blocos de apartamento também fechado, entrou alguém com o intuito, é um valor específico, ninguém vai pôr a mão, né? A não ser essas milicianos aí eu não sei, não vou entrar entenda, por favor, o que eu estou comentando, eu não estou pré-julgando ninguém. Eu estou querendo chegar a nós, porque esse pessoal aí é pessoal que tiraram dessas regiões de dor. Nós, espíritas, estamos cientes, jogaram para o físico, agora é com vocês. Vamos para a aprovação. Do discurso para a prática, há uma distância muito grande. Muito grande. Então, nós precisamos mostrar ao que viemos fazer aqui. Se foi como eu ouvi, eu não peguei, o que o Roberto falou, são detalhes mínimos. Detalhes mínimos, isso nos leva realmente a triste situação. Às vezes, até na brincadeira, a gente comentando certas coisas, falando disso, falando daquilo, às vezes com intuito só para alertar, e às vezes esse alertamento não está sendo, né, legal, não está soando bem ao ouvido do outro, e entre outras. É só isso. Eu tenho coragem de expor, mas sem, né, de encontro a terceiros. É que está um negócio. A lei saiu na Califórnia. Não foi nem nos Estados Unidos, foi no estado da Califórnia. Lá, quem estudou, deve ter estudado para fazer essa lei, viu se há condições ou não, deve ter feito todo um estudo, um aparato. Agora não significa que vai chegar aqui ou ali e falar, vamos colocar... Já está no Congresso Nacional. Tem que ver se há condições, né? Tem que ver se há condições. Esse que é o grande problema, não é assim. Mas vamos orar porque o que eu acerto acontece. É isso que a gente tem que se chegar, porque isso vai se tornará um escândalo, e as nossas psiquismo, a nossa emoção, nós brasileiros não estamos acostumados, né?
Então, essas coisas, entre outras. É esse detalhe, é aí que eu quis chegar. Nós, isso. Coração e mente. Vamos orar porque o que seja o correto, não o certo, aconteça, né? Se é o sim ou A se é o não. caridade para os criminosos, é o que a gente está expondo aí. Vamos lá? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe adites, que lhe aditeis. Não, não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência, de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda... Só uma coisinha. Olha só, está falando primeiro da caridade. A gente pode ir lá na pergunta 886, mas não vou, né? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme já entendia Jesus? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Tudo bem. Aqui está pedindo para usar da benevolência, que é o primeiro andar daquele degrauzinho, né? Daquela escadinha, com o vosso para né? Sempre, que eu usei sempre, e em todas as coisas, para com o vosso próximo. Ela está sendo aqui bem, né? Agora, a pergunta é uma pergunta. Essa pergunta foi feita há 2000 anos atrás, e nós também temos que prestar atenção. Quem é o nosso próximo? Entenderam? De acordo com a mensagem aqui, todos são nossos próximos. Fala aí. É todo mundo. Isso que eu ia falar agora. Todo mundo é nosso próximo. Todo mundo é nosso próximo. Então, lá para o judeu, a gente até faz, né? O judeu só que era próximo do judeu. Né? Por isso que ele fez a pergunta a Jesus. E olhando bem, será que nós mudamos nesses 2000 anos? O judeu era o judeu, e nós? Nosso olhar do nosso próximo. De repente, nós trazemos esse ranço de vidas passadas. Isso, mas para que está a doutrina? Para isso está aqui a doutrina espírita, para alertar dos nossos olhos em relação a essas pequenas coisinhas que estão escritas aqui no Evangelho. Então, coisinhas. Os exemplos da benevolência não está falando de indulgência e perdão, não. Falando do primeiro degrauzinho da resposta da pergunta 886. A indulgência é mais forte. O perdão, então, é algo... Tanto que o próximo capítulo... Não, amai os vossos inimigos, capítulo 12. Nós estamos chegando nele, né? Retribuir o bem com o mal. Vai ter um monte de coisa aqui, né? Aí vai falar sobre inimigos desencarnados. Fala sobre um monte de coisa. Esse é o próximo capítulo, não é agora. Agora nós estamos só nessa do criminosos, que também é o nosso próximo. Vamos lá? Alguém falou alguma coisa? Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Ok, isso está bem claro, né? A gente pode... Às vezes a pessoa não precisa de esmola, de dinheiro, de nada assim, digamos, material, mas precisa justamente disso aí, né? Palavras de consolo, de encorajamento, né? E tudo mais. Né? Porque a pessoa pode estar numa depressão muito grande, precisa de atenção, mais atenção. Né? Então, também é uma enorme caridade. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas ditosas. Só que esqueci de botar uma coisa aqui, Elisa. Antes de chegar nessa grande, reinará a grande fraternidade, vai ter um detalhezinho. Esqueci de botar aqui. Vamos pegar o pessoal
dos umbrais e jogar no nosso meio. Só esqueci de avisar isso, né, para se tornar essa grande fraternidade. E eles vão sendo, de uma certa forma, nossos professores, nossos mestres. Foi isso que eu falei há poucos minutos aí atrás. Né? Tem uma outra coisa também aqui, para você ver. A dona Isabel é a veneranda, né? Essa, não é essa aí, Isabel? Não. Essa Isabel de Mas é o Piracema, rainha. diferente. Não, eu estou pensando que era a de Portugal. A de Portugal que é veneranda. Também é um espírito de grande envergadura, porque ela fala, né, aqui, estão próximos os tempos. Estão próximos. Isso em 1857, vamos por aí, 1850, vamos pegar 1850. Até hoje. Então, a visão dela já está lá em 2000, quer dizer, 2000 2,5, 2,500. 2,100, 2,200. 2,100 é pouco. Mas tudo bem. O que ele está falando aqui, lei que será freio e esperança, porque se ela nos freia, não é questão de, não, porque nós sabemos que no nosso autocontrole, freio, né, devido ao que? A esperança de coisas melhores, né? É isso aí. Vamos embora. Alguém mais quer falar alguma coisa? Contribuindo, o Chico Xavier disse que nesse período, até 2,57, porque está sendo preparada uma ambiência na Lua para poder, da Lua, eles irem, eu não sei se é Marte ou para onde vai, eu não sei, né? Eu não me lembro. E que o homem ali iria se comunicar, né, porque a guerra não está acontecendo, segundo o Chico, né? Que haveria a possibilidade de se comunicar com outros povos da galáxia. Então, aí a visão do homem vai sofrer uma mudança. E talvez é isso que ela está, acredito. Não é isso que ela está falando, né? Mas, pelo menos, já começará a despertar esses povos aí de fora, né? A ONU, principalmente, vai ter que partir da Organização das Nações Unidas. Ideias novas, porque as leis serão direcionadas, né? Muitas leis novas, né? Digamos assim, né? Essa modesta contribuição aí. Mas se as portas conforme a Frana sempre fala, se as portas do umbral estão sendo abertas, acredito eu que a grande maioria daqueles que chegarão, que reencarnarão, já chegarão com outro pensamento. O exemplo que eles passaram já não interessa, talvez, mais a eles. E aí vão servir de exemplo para aqueles que ainda restam por aqui, que ainda não se fixaram naquilo que realmente deve se comportar. Se as portas do umbral estão sendo abertas, grandes modificações eu creio que acontecerão. Os que aqui chegarem do umbral chegarão com outro pensamento de não querer mais voltar para lá. Eu me coloco aí. Eu também, claro. Eu também. Eu também. Vamos lá, Elisa. Olha só, você se coloca, a gente se coloca, todo mundo se coloca. Porque hoje estudando como a gente está estudando, lendo as coisas que a gente lê, é impossível que a gente não saiba que a gente está nesse miolo todo, entendeu? A gente não é bonzinho. A gente queria acreditar nisso, mas a gente até acreditava um tempo atrás nisso, só que agora a gente já não pode mais acreditar nisso, né? É porque também bonzinho não existe, né? Ou é bom ou não presta. A gente está na categoria não presta, então. Exatamente. A natureza não dá salto. A gente está aprendendo, vamos ver, quer dizer, aprendendo. A gente está estudando. Não, a gente está estudando. Se a gente está aprendendo, aí já é outra história. Vamos lá. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleceis diferença entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais
a ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. É distribuído, não vai para um lugar só, não. Caramba, tem que tomar cuidado quando será que vão me mandar. Mas eu acho interessante que a gente está falando sobre essa coisa aí, né? Nós já falamos, né, sobre essa questão, o Jorge também falou, para que entre nós se achem grandes criminosos, para que isso vos sirva de ensinamento. Aquela questão do escândalo, né? O escândalo é necessário. E nós, que já temos fome e sede de justiça, já devemos ter cometido muitos escândalos por aí, né? Hoje a gente quer, né? Estamos no caminho da correção. Só que como nós já não queremos mais isso, o grande problema nosso é esse, nós também não temos o equilíbrio de não criticar isso. Isso ainda nos fere. Aquelas almas que já cresceram mais, que sabem que já passaram por isso. A gente vê o livro do André Luiz, aqueles escritores, isso não fere a eles. Eles já se equilibraram em relação a essa passagem, a esses momentos difíceis de outras encarnações que nós devemos ter passado. Tá? E por isso que fala, né? Esse nosso lado sombra, que tanto a Joana fala, tá? Se incomoda com a sombra do outro. Ainda há um pouco dela dentro de nós. Quando nós conseguimos realmente nos livrar da sombra, nós vamos ter equilíbrio para ver essas coisas acontecer e realmente fazer tudo isso que o Evangelho aqui está falando. Através desse equilíbrio. Poxa, tá, vamos orar por ele, vamos ajudá-lo. Tá? É nosso irmão. Toda vez que eu me lembro disso, eu me lembro do André Luiz falando com o Gubben no capítulo lá, Estranha Cidade, se é 4 ou é 5 do livro Libertação, né? O André Luiz vira para o Gubben, e esses criminosos, o Gubben, opa, esses criminosos somos nós há tempos atrás. Ou seja, bota o André Luiz e nós que estamos lendo tudo na linha. Ou não critique, não julgueis. É que a gente não ouve o que a gente fala. A gente só ouve o que o outro fala, né? A gente nunca ouve o que a gente fala. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Mas a gente não consegue escutar o que a gente fala. E às vezes a gente diz assim, eu não prestei atenção, falei sem prestar atenção. E quando a gente vê, a gente já falou, a gente já discriminou, a gente já culpou, a gente já ofendeu, a gente já relegou, entendeu? É isso que o senhor Roberto falou ainda há pouco, das pequenas coisas. Né? Exatamente, das pequenas coisas. E aí você vê, enormes. Pelo que o Gubben falou, a gente já esteve lá. A gente saiu de lá, provavelmente veio para cá. Entendeu? Eu queria saber quem organizou aquela escola de samba lá na Cidade Estranha, viu? Só isso que eu queria saber. Não fui eu, não, porque eu não gosto de samba. Rapidinho. O Aulus é isso. Eu não me lembro se é o capítulo 24 ou 25, ele cita das questões. Essa, mais ou menos o que a Elisa está comentando aí. Por que a gente, muitas das vezes, né, tem um texto também do Chico que fala muitos em nós. Então... Não é do Chico, não. É do Valdo Vieira. Valdo Vieira. Mas... Valdo Vieira... tudo bem. É o grupo do André Luiz, né, que psicografou. Ele psicografou a mensagem do André, se não me engano. É igual a questão anímica. Situações que, assim, por falta de educação nossa, a gente vai para o duelo. Eu estou aproveitando isso porque, me perdoe até, no último parágrafo do item número 13, do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, eu li isso hoje. Quando eu me deu um estalo, aquele momento quando a gente lê,
lá no final, tem o último parágrafo, tem as últimas linhas. Eu vou ler. Deixa eu ver o horário aqui para não atrapalhar. Um minutinho dá, nem menos do que isso. Olha só. Ó, estúpido amor, tola vaidade e louco orgulho, quando serei substituído pela caridade cristã? Pelo amor do próximo, pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou? Essa é uma pergunta. Só quando isso se der, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens. No caso do duelo, no caso, né, a gente tem aí os criminosos e tal, a gente precisa dar atenção também, é o próximo nosso. Aí ele coloca, e que as leis são impotentes para reprimir, a da terra, no caso. Agora, porque não basta interditar o mal. Ele está colocando, não basta interditar o mal. Aí eu lembrei da inflação. Quando puxa a inflação para baixo, é feito mola. Vai e volta. Isso precisa ser trabalhado em nós. Agora, o interessante é que talvez poucos de nós atentemos para isso, como a Elisa falou, a gente fala alguma coisa, mas quando a gente lê também, lê e lê rápido e não pesca, a gente só tem que ler 2, 3, 4 vezes, ele diz assim, ó, e prescrever o bem, ponto e vírgula. Agora que começa, olha só, é preciso, olha o que o Espírito é protetor, esse é um anjo da guarda, diz assim, ó, é preciso que o princípio do bem e o horror do mal morem no coração do homem. Morem. Do verbo. Então, gradativamente, por isso que nós precisamos da reencarnação para a gente dar aí os saltos, que os saltos, a palavra correta é essa, o salto, para a gente começar a melhorar a nossa maneira de pensar, de agir, de conduzir. Aí, o bem começando a sobrepor sobre esse equívoco anterior, aí cada um se tornará exemplo para o outro. Mas por que aquele cidadão que era criminoso, malfeitor, hoje faz isso, faz aquilo, mudou de conduta, assim, assado? O que tem ali? Eu tenho que saber, eu vou ver. Muitos vão perguntar, você é evangélico? Que normalmente é essa a questão, né? Ninguém pergunta, você é espírita? Né? Ou é cristão? Né? Pergunta, eu sou espírita. Tenha coragem, diga. Mas muitos de nós temos vergonha, né? De dizer que é espírita, porque eu não tenho conhecimento para responder. Só isso, eu só acho que eu falei coisas desencontradas, mas desculpa. Não, quanto a ser espírita, temos que responder sou. Ter o entendimento de que é espírito do outro. Por não conhecer a realidade do ar, o problema não é nosso, né? Nós temos a nossa consciência tranquilona, né? E é isso aí. Essa questão do bem e o mal, né, da gente atingir o bem, né, tem muito a ver até com isso aqui, que eu já contei a história, não vou contar de novo, é só caridade para com os criminosos. O Frei Agostinho, ele tomou por si uma responsabilidade que foi cuidar de Alarico. Tá? Encarnado, ele tentou, se aproximou, fez o contato, e desencarnado, né, ele continuou ajudando Alarico. Só que Alarico foi muito rebelde. Né? Chegou na França, rebelde ainda, era o famoso Eminência Parda, né? E o Conde Richelieu era o nosso grande amigo Divaldo. Olha a duplinha aí. Né? E hoje, o Alarico é o famoso Jesus Gonçalves. Então, Frei Agostinho apostou nele. O Santo Agostinho hoje, né? Santo Agostinho apostou nele. E o resultado está aí. Então, quando nós, da humanidade, começarmos a apostar também naqueles que estão próximos a nós e são malfeitores, digamos assim, logicamente vai haver uma melhora. Não. Mas precisou de 10 encarnações, não interessa. Se ninguém ajudasse, ia precisar de 500.
É isso? Ou minha matemática está errada? Oi? Vamos lá? Então, chegamos à conclusão que onde ela diz a caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência, também consiste na indulgência, né? Porque nós temos perdão, né? Perdão, né? A indulgência com todos os erros. Não é só um crime de roubar carteira, roubar uma maçã. São todos os crimes, todas as falsetas das nossas vidas, todos os inconvenientes praticados por nós, chama-se benevolência. Se chama benevolência, chama-se, né, a compreensão, a indulgência. Então, tem muita coisa a pensar com relação a isso, a benevolência e a indulgência. Roberto, tem muita água para rolar ainda. Tem muita água para Olha as chuvas aí. Tem muita coisa para correr ainda. Mais alguém quer falar alguma coisa? Deveis, àqueles de quem falo, o socorro das vossas preces. É verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso: é um miserável, deve-se expurgar da sua presença a terra. Muito branda é, para um ser de tal espécie, a morte que lhe inflige. Não, não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Então, uma pausa. Ele teve junto de si um desses desgraçados, né? O famoso Dimas, né? Na cruz. E ele promete o que é o Dimas. Devido àquela mudança ao Dimas, promete ao Dimas o paraíso. Só que o paraíso na visão espírita não é o paraíso da visão daquele filme, né? O Amor Além da Vida, do Robin Williams, não. Não. O paraíso nosso é o quê? São momentos de lutas, de aperfeiçoamento. Oportunidades, tá? Sofrimentos, etc., até a gente realmente aprender. Então, o paraíso, né, que Jesus ofereceu, a gente já estava preparado para isso, ele se arrependeu. Então, é um exemplo para a gente. Né? Jesus foi crucificado injustamente, mas ao lado dele estavam realmente, e diz que isso é um diálogo entre os dois, né? Antes de falar com Jesus. Para que tu vai falar com ele? Ele, nós sabemos que é um homem santo, você não, é um bandido mesmo. Ele, não, mas eu quero falar com ele. E fala e conversa com Jesus, né? Quer dizer, Jesus agiu conforme ensinou. Exemplificou ali naquele momento para nós. Vamos lá? Ou alguém quer falar? Então, eu vou ler de novo a pergunta. Que diria Jesus, né? Ele, se visse junto de si um desses desgraçados? Isso não vai fazer sentido ler a resposta. Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por ele, assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. A gente falou no início do estudo sobre isso aí, né? Na questão de um doente bem digno de piedade. É o maior necessitado da história. Nós comentamos lá no início do nosso estudo hoje, né? É o maior necessitado. Felizes somos nós que podemos sentar e orar por ele. Né? Que está na situação dele hoje seria muito ruim, né? Nem passa mais na nossa cabeça. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. É tanto vosso próximo como o melhor dos homens.
o melhor dos homens, sua alma, transviada e revoltada, foi criada como uma vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Isabel de França, Havre, 1862. Fechou aí? Uhum. Não vai dar tempo de ler o 15, né, Anitta? Acho que não, são 8h26. É, porque... Mas dá tempo de ler aqui um negócio aqui. Vamos ler. Então, Muitos de gente, olha nós só, antes dentro de nós. de você ler, então vamos parar aqui. Tá? O número 15, que é o último item desse capítulo 11, nós vamos começar a aula que vem e vamos entrar no 12, né? Que é uma escadinha. De novo, vamos Kardec, né? Amar o próximo como a si mesmo. Primeiro Kardec está mandando amar o próximo como a nós mesmos, não é isso? E agora não. Amar os vossos inimigos, vai ser o 12, tá? Então, vamos lá. Elisa, lê a página que você tanto vou ler gosta. a página. eu amo. Eu adoro. Do livro Técnica de Viver, pelo Espírito, Kelvin Van Dane, psicografia Valdo Vieira. Muitos de nós dentro de nós. O tema pode parecer estranho, mas não é. Quase todos portamos um inimigo terrível dentro de nós. Passado. Não escrevemos movido pela censura. O problema é nosso, de quantos viajam no encalço do próprio burilamento. Enquanto não escoimamos do espírito os impulsos primitivistas, cada existência menos digna que se foi ainda é sombra no mundo complexo de nós mesmos. E essas sombras podem ser evocadas, trazidas à tona, ameaçando a renovação que começamos a construir. O estudo desapaixonado da própria mente nos dirá que, em maioria absoluta, estejamos desencarnados ou não, nas lides da matéria densa, carregamos no íntimo o verdadeiro museu de paleontologia extravagante, porque formado de animais mortos-vivos. Ai de nós, basta ligeiro toque nas imperfeições que trazemos para que os vestígios desses ressurjam insofismáveis. Grande favor nos faria um companheiro se nos fotografasse para nosso autoexame nos momentos menos felizes. Teríamos a dispor toda uma coleção de lembranças da furna. Na impaciência ou na zanga, veríamos os felídeos, tais como o gato ou a onça, quando arrepiados, surgindo dos traços que articulamos. Na ironia ou na galhofa, reconhecer-nos-íamos de imediato na linha dos símios, compondo esgares dos chimpanzés ou dos micos. Nos instantes de egoísmo machucado ou de orgulho ferido, notaríamos em nós os instintos da serpente, quando alteia a cabeça, ou do leão, quando infla a juba para desfechar em um pote? Sobretudo, quando desertamos coletivamente do imperativo da autoeducação, temos ainda que ver em casa miniaturas permanentes de jardins zoológicos, falsos aposentos que nos servem de moradia na terra ou no espaço, trouxessem o comunicado expressivo, cada qual em sua jaula. A doutrina espírita, em nos facultando o estudo livre e amplo da lei da reencarnação, oferece-nos a chave da lógica para a penetração em nós, a fim de remover para sempre os fósseis do mal que muitas vezes acalentamos desprevenidos. Daí, o solicitar-nos equilíbrio constante para que possamos alcançar os nossos objetivos de aperfeiçoamento. Estejamos atentos às reações que nos caracterizam, porque educação pessoal não é serviço para o qual se chame operários e empreiteiros. Observemo-nos
a vigiar-nos e corrigir-nos com paciência. Empenhemo-nos em manter calma e entendimento, sejam quais forem as circunstâncias. De outro modo, estaremos ao sabor das imperfeições negativas, que, ao invés de sustentar-nos na dignidade da condição humana, nos farão viver de trejeito em trejeito, de caricatura em caricatura. Ok. Tá? Fernando, tem esse finalzinho do capítulo 14 diz: ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Tem uma frase da Joana que diz: quando encontrardes um homem com os pés sujos de lama, não o critique, pois eles acabaram de sair do pântano. Não critique. Não o critique, porque ele acabou de sair do pântano. Ah, entendi. É isso aí, viu? Tá. Acabou de sair do pântano. É o lameiro que se nós orarmos por ele, sair do lameiro, né? É. E o prende, né, ao pântano, né? Até que ele possa sair, ter força para sair. Exatamente. Ó, alguém mais quer comentar mais alguma coisa? Vou parar a gravação.